Qual é o próximo atendimento que vamos analisar? A gente vai analisar mais um atendimento aqui de um cliente que acabou chamando 2 atendentes da mesma empresa, por sorte também, e onde não teve um atendimento que condiz com o nosso método, e por falta de informações ao cliente também, de uma escassez, o cliente parou de responder. Tá, vamos lá. O cliente chamou, a apresentação foi feita da forma correta? Sim. Foi. O nome, pediu o nome da forma correta? Sim. Captou o endereço da forma correta? Exato. O endereço deu viabilidade? Ela conseguiu pegar o CPF? Não. Não. Então, Apresentou o plano e morreu. apresentou o plano de um cliente que tem viabilidade e não conseguiu pegar o CPF para analisar a viabilidade. Então, parou no meio do caminho. E agora a gente vai entender por que esse contrato não foi fechado. Bruno, qual que é o teu parecer? O meu parecer nesse fato aqui foi que a cliente falou que poderia ouvir os áudios ali do atendente em outro momento sobre a oferta, mas da forma que foi explicado até poderia ter escrito pelo que a cliente falou. Ela estava no trabalho e foi mantido o áudio com ela falou que não podia ouvir os áudios e foi mantido ainda áudio com a cliente. Ela falou que não poderia escutar. E daí ela falou que ia escutar em outro momento e já não respondeu mais. Daí. Então o primeiro erro ali não prestou atenção no que o cliente estava falando, simplesmente quis empurrar a sequência goela abaixo sem responder a dúvida do cliente. Esse foi o primeiro erro, já deu uma quebra na amizade ali, né? Uma coisa muito prática e simples de fazer nesses casos, né? O Bruno, enquanto atendendo, a gente montou isso, que é o quê? Se o cliente não está sujeito a áudio, pergunta para o cliente, então, se é possível continuar por texto, né? É óbvio, a gente sempre diz que o áudio ele é melhor, né? Ele passa mais emoção, ele passa mais energia, ele convence, ele persuade melhor o cliente. Mas nesses casos em que o cliente informa, olha, agora eu não consigo escutar um áudio, né? Ou até quando o cliente insiste muito em texto, sempre de se perguntar para o cliente se ele prefere ou não continuar em texto ou em áudio, né? Então, nesse caso, ela já não fez isso. Então, o cliente já não ouviu, provavelmente, a oferta e, mesmo assim, ela quis continuar, né? Já infringiu a regra. Nessa fase, já não está conectando muito atendente e cliente, né? Exatamente. Porque já não estão se comunicando bem. O cliente já fica meio assim. Exatamente. Depois disso, Bruno, o que aconteceu? Depois disso, a cliente falou então que ouviria em outro momento o áudio ali, e ela perguntou em que momento ela poderia retornar, mas não jogou uma escassez, não falou, essa promoção é até hoje só. Tem como eu te dar um retorno às 2 horas ou às 5h30, talvez que tu não esteja no teu trabalho, para que a gente consiga ter um diálogo melhor, ter uma conversa melhor. Não foi falado nada disso para a cliente, dessa forma a cliente não respondeu nunca mais ela, e mais um lead perdido ali pela empresa. Então, ela não respondeu a pergunta específica do cliente e o cliente já disse que ia retornar depois, e ela cometeu o segundo erro aqui, que é quando o cliente diz que vai retornar depois, ou vai falar com alguém, ou vai pensar, a gente não pode simplesmente perguntar que hora vai continuar. E sim, é o momento de jogar uma escassez para não deixar o cliente sumir. Dar uma chamada nele e dizer, olha só, eu preciso que tu me retorne até tal hora ou até tal dia, por causa... E aí bota... A escassez, ela pode, e nesse caso aí, como ainda não era um fechamento, né, até porque nem tinha CPF ainda, não sabia se a análise de crédito ia aprovar ou não, essa escassez, ela pode, inclusive, não precisa nem ser em cima, vamos dizer assim, do medo, né, de, que tu vai perder a promoção, né, mas poderia também ser em cima, por exemplo, de um benefício, né? Dizer, olha só, a gente está conversando aqui, Maria, né? Não sei o nome da cliente ali, a gente está conversando aqui, eu estou de olho na agenda. Eu verifiquei aqui que eu tenho ainda algumas vagas para amanhã. De repente, né? Se tu tem urgência, a gente já consegue uma instalação para amanhã, mas para isso eu preciso saber que hora que a gente pode continuar, então. Pode me confirmar, por favor? Né? Então, porque tem esses dois tipos de escassez, né? Tem a escassez que a gente atrela mais a um benefício, né? E a outra que a gente mais vai pro lado do medo, que tu vai perder algo. Aqui tu pode ganhar e aqui tu pode perder. A do medo é no final da negociação, quando a pessoa já aceitou o plano, já aceitou o preço, o CPF e por algum motivo ela diz que vai pensar.
Aí Aí já tu vai perder a aula. bota uma escassez dizendo que vai perder a promoção específica. Porque a gente já tem o pedido dela praticamente fechado, né? Exato. Já, A gente joga no medo de perder a promoção. A gente já colocou ela com a internet instalada, né? Já aprovou crédito, já deu viabilidade, já aprovou crédito, tá tudo certo. Ah, eu vou pensar. Não, tudo bem, tu pode pensar. Só que assim, essa promoção é até amanhã. A partir de amanhã eu já não consigo mais te entregar nessas condições, né? Acredita que tu consegue me dar um retorno então até às 18 horas, até às 15 horas? Ok. E marca um horário com ela. E marca um horário com ela. Agora, no meio da negociação, nesse caso, a gente também pode e deve usar escassez envolventes em benefícios para ela, né? Então, olha só, enquanto eu estou negociando aqui contigo, enquanto a gente está falando, eu estou de olho na agenda. Eu vi que eu tenho algumas vagas ainda para amanhã ou para hoje ainda, né? Depende do provedor, da estrutura, das condições. Mas para que a gente consiga te encaixar o mais rápido possível a tua instalação e tu aproveitar a nossa internet, eu preciso de um retorno teu até tal hora, né? Ou Então, nessa ideia. Então a escassez, galera, ela é diferente quando está no final da negociação do que quando está no meio da negociação. A lógica da escassez é diferente. Outro fator nessa cliente específica, em primeiro momento ela chamou um outro atendente da mesma empresa, onde ele não respondeu ela dentro de 1 hora e ela voltou para a rede social e clicou no anúncio e por sorte, eu acredito, ela caiu no atendente da mesma empresa. Então, ela não ia mudar de empresa, ela caiu na mesma empresa ainda. Mas provavelmente em muitos casos, se o atendente não responde o cliente na hora, ele volta para a rede social, clica em um outro anúncio de outra empresa e contrata de outra pessoa. Então, vamos lá. Ele inicialmente chamou outro atendente da mesma empresa, né? O vendedor demorou 1 hora para responder. O que ele fez? Voltou para a rede social, recebeu outro anúncio, porque ao clicar no primeiro anúncio, ele automaticamente vira o público-alvo. E o Instagram, o Facebook, as redes sociais vão mandar outros anúncios. E coincidentemente, o outro anúncio foi da mesma empresa de outro vendedor, né? Mas, na maioria das vezes, esse cliente que chamou essa empresa demorou para ser atendido. Ele, na maioria das vezes, vai receber anúncio de outras empresas e, mais uma vez, foi um lead desperdiçado. Lembrando que esse lead custou dinheiro de tráfego e tempo de uma equipe atender ele. Então, de novo, demorar para responder o cliente no WhatsApp é um erro fatal. Penalidade máxima, né? Penalidade máxima. Então, fica muito claro, né, pra gente, de novo, né, quando a gente fala com donos e provedores, muitas vezes, sobre tráfego, né, sobre investir em anúncios, ou até sobre o atendimento dos leads orgânicos, muito curioso, né, muita gente vem, inicia o atendimento e acaba não finalizando a compra, né, não fecha o contrato, não instala a internet. Mas os erros são grotescos, né, em muitos casos, como esse, né, tu deixar o cliente esperando por 1 hora, como que tu vai querer exigir do cliente que ele compre? Né? Ainda mais em uma dinâmica de rede social, seja o WhatsApp, ou a gente coloca junto as redes sociais também, Instagram, Facebook, que tudo é muito rápido, né? O consumidor, ele tá cada vez acostumado a ser mais imediatista, né? Mais rápido, as coisas têm que ser mais rápidas. Se tu demora, como nesse caso aí, é penalidade máxima. Esse aí deu a sorte de cair num vendedor da mesma empresa. E esse erro aqui se agrava mais ainda, porque este vendedor específico, ele usa o Alieve Analytics, onde na tela do CRM tem um temporizador mostrando exatamente a bolinha vermelha que está acima do tempo correto. Então, esse vendedor, ele pecou também porque ele não estava acompanhando a tela do CRM, ou seja, ele não estava gerindo os seus leads, né? Então, o erro se agrava ainda mais porque ele tem a ferramenta necessária para isso não acontecer e simplesmente não está olhando a tela do seu computador. O fechamento semanal dele vai ser bem dela, vai ser abaixo da média. Vai ser abaixo da média. Vou estar perguntando para ti. Digamos que o vendedor ele realmente tenha acontecido algum imprevisto, algum problema, e ele não pôde atender o cliente na hora, demorou 1 hora. Qual a melhor maneira de abordar o cliente e ao invés de fazer o atendimento normal, só responder, como que ele explica por que ele demorou o cliente? De uma forma que fique agradável. Primeiro ele tem que estar olhando o CRM para tomar a decisão. E vamos lá, se o vendedor vai demorar 1 hora, se ele teve algum problema extra, porque assim, não existe um atendimento que demore mais de 1 hora, né? Não pode existir, não tem uma tarefa que vai deixar o cliente longe, o vendedor longe da tela de trabalho por 1 hora, não deveria, né? Mas se ele teve algum imprevisto,
tem que avisar antes o cliente, né? Olha só, eu tô finalizando aqui agora alguns pedidos, eu em torno de 10, 15 minutinhos eu volto aqui e te respondo e já a gente continua o teu atendimento. Se tu tiver já alguma dúvida a respeito do que a gente já falou até aqui, fica à vontade para me perguntar que eu já te respondo, ok? O fato é, a gente volta naquilo que a gente falou antes na outra pergunta. O tempo de espera, ele é grave, mas o tempo de espera sem resposta, ele é definitivo. O cliente simplesmente vai sumir, não vai voltar e acabou, né? Então, avisar o cliente antes da pausa, do sumiço, seja do que for, é fundamental, né? Obviamente, 1 hora é um tempo que é inaceitável, né? Um vendedor não pode ficar 1 hora sem responder um cliente. Mas se vai ficar por algum motivo à parte, extra classe, avisa o cliente antes sobre isso. Não deixa para avisar depois, né? Porque se tu avisa antes, tu minimiza o impacto ali do cliente ficar esperando por ti para continuar o atendimento. Então, nesse caso, no CRM, tem o temporizador com as bolinhas verdes, laranja e vermelho. Se esse lead aqui, antes dos 10 minutos, a bolinha vai estar verde. Se passou disso, a bolinha vai estar laranja. Ele sabe, cara, eu tenho que dar uma resposta para aquela pessoa, para esses leads que estão em laranja aqui. Quando o tempo extrapola, a bolinha fica vermelha. Então, esse vendedor, se ele está olhando a tela CRM, ele sabe todos os leads que estão extrapolando o tempo porque tem uma bolinha vermelha. Ele pode simplesmente tirar 30 segundos e responder àquela pessoa, olha só, eu estou ocupado aqui, mas eu já te retorno. Quando ele mandar uma resposta de novo, a bolinha volta a ficar verde. Exatamente. Entendeu? Então, se o vendedor está usando a nossa tecnologia, dificilmente ele não vai contornar esses problemas.